se consolidando cada vez mais. Esse ano nós fizemos 2 edições por solicitação do mercado, então isso é legal, porque a gente fala de borracha, mas a borracha está inserida em coisas muito maiores, em mercados muito maiores e que são interligados, interdependentes. Sabemos que vivemos um mundo de transformação, tudo está mudando. Como vai ficar? Eu não sei. Se alguém souber, me avisa, porque a gente divulga em primeira mão, tá? Mas tudo aquilo que a gente ficou acostumado a fazer no passado, talvez não seja exatamente igual vai ser no futuro. Com certeza vai ser diferente. Mas quero crer que tudo que nós trouxemos de bagagem, o que nós aprendemos, né, Visagre? Tudo que nós temos trazido, está contribuindo para fazer um mundo melhor. E aí você pode falar economia circular, reciclagem, desenvolvimento, tecnologia. Então, o nosso intuito com esse evento é justamente isso. Colocar o pessoal da borracha dentro do mundo atual. Porque às vezes a gente acha que ficamos um pouquinho atrasados em relação ao pessoal da sociedade de plásticos, mas de outros materiais também. Então sejam bem-vindos, façam o seu networking, depois nós vamos disponibilizar isso no YouTube também, então todo mundo vai ter acesso às informações que serão geradas aqui. E, para inaugurar os trabalhos do dia de hoje, nós vamos chamar o João Visagre, que é o coordenador técnico comercial de borrachas na Química Anastácio, com a palestra de 2026, né? Inovação, sustentabilidade e o futuro da indústria de borracha. Visagre, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite que me foi feito. Digo para vocês que se fosse uns 10 anos atrás, eu não estaria aqui para falar sobre esse tema. Primeira coisa, que eu estou fugindo totalmente da minha área, todos me conhecem, na área técnica, né? E nós vamos falar algo que, tecnicamente, nada aparece. Então, eu vou lançar a mão. Você está aqui em cima. Só para ter uma ideia, quais são as perspectivas que nós temos para 2026? Nós vamos falar alguma coisa, um conjunto de previsões e análises sobre o que o ano de 2026 pode reservar para nós. Pode, porque nós vivemos num país cheio de surpresas, né? Essas perspectivas não se limitam a um único setor, mas englobam tendências tecnológicas, econômicas, sociais que se protegem ou se projetam para o futuro. Bom, como na área de tecnologia, temos aí a IA como pilar central integrado aos processos empresariais e rotinas diárias. Aqui eu queria deixar bem claro para todos que somos formuladores que a inteligência artificial, ela não veio para nos tirar o emprego, ela veio para nos ajudar. Acabei de fazer um teste antes de vir para cá, pedi para a inteligência artificial uma especificação bastante complicada, e a resposta foi o seguinte: não estou capacitado ainda a te passar as informações solicitadas, porém, eu posso te passar uma ideia de uma formulação. Então, eles colocam, a inteligência coloca borracha YZ 100, e vem colocando de 5 a 10 de zinco, e vai colocando, entendeu? Eu achei um negócio legal. Isso daí vai nos ajudar. E muito. E muito. A parte de sustentabilidade também, ela vai guiar os investimentos e as cadeias de suprimentos. Na sociedade, digitalização, trabalho híbrido, bem-estar e personalização dos serviços em ascensão. O uso da inteligência artificial numa formulação composta de borracha, ela dá uma previsão das propriedades das novas formulações. Ela otimiza os ingredientes e combinações. E com isso, você deixa de ter 9, 10 tentativas para chegar a uma formulação na especificação que está sendo solicitada a você. Com isso, você tem uma redução de custos.
e tempo de desenvolvimento. E tempo hoje é um negócio bastante solicitado. Desenvolvimento de soluções para desafios específicos. Borrachas verdes, ou seja, as borrachas com os biocomponentes. Isso também é algo que pode ser obtido via IA. Claro que nós temos que ter a nossa mãozinha ali sempre, mas isso faz parte de um futuro não muito distante, na minha opinião. Está bem próxima a coisa aqui. Tudo vai pela agilidade no que você desenvolve uma especificação, uma formulação para atender o seu cliente. Se você é ágil, você consegue chegar na frente dos outros, dos seus concorrentes. Então, com a IA, você consegue entrega mais rápida e incremental de soluções. Muitas vezes você tem um problema, já estamos falando na produção, e você não consegue entender aquele problema. Você pode lançar a mão, fazer a pergunta. Aliás, outra coisa, temos que saber fazer as perguntas para que nós tenhamos a resposta bem elaborada. Nós, os mais idosos, vamos assim chamar, os mais experientes, estamos acostumados a fazer a frase completa. E hoje em dia nós sabemos que as frases não são completas quando você faz uma redação ou faz uma pergunta. Então, se você souber perguntar, você vai ter a resposta mais precisa possível. Um problema acontece, você tem condições de ter a solução desse problema em tempo real. Ou seja, você ganha tempo, em vez de ficar gastando energia ou gastando seu tempo buscando aquela solução, você já tem um start, com metade do caminho andado. Isso, para mim, que venho de algum tempo, é um ganho muito grande, porque você hoje consegue já sair com uma formulação. Se você souber fazer a pergunta certa, você já vem com uma ideia de como vai ser o processo daquela formulação. Claro que você tem que fazer muito bem feita a pergunta. Com isso, você ganha o quê? Satisfação do seu cliente, que é o mais importante hoje em dia. Ter o seu cliente ao seu lado, satisfeito com aquilo que você está fazendo. Não adianta você ter tudo na mão e não conseguir satisfazer seu cliente. Isso faz parte do conceito geral, né? Bom, qual é o cenário da indústria de borracha aqui no Brasil? Quais são os desafios? Claro, sempre concorrência com os importados. A gente sabe disso, né? Vamos tomar, por exemplo, os pneumáticos. Chega de pneu importado é uma brincadeira. E nós temos que lutar contra isso. Nós temos que ter produtos que sejam competitivos com esses produtos importados. Não só em pneus, eu vou dizer até em matéria-prima. Matéria-prima, então, é uma loucura. Hoje você tem matéria-prima de várias procedências e você tem que ser, vamos dizer, um mágico para poder usá-la, para poder atingir aquilo que o seu cliente final deseja, ou seja, custo. Infelizmente é custo. Nós temos o problema dos impactos climáticos no Brasil, infelizmente, nesses últimos anos. Isso tem afetado muito o plantio e a colheita da borracha natural, dos látex, né? Não é a minha área, mas eu leio sempre essas coisas. Quais são as tendências? Mirar na sustentabilidade, inovação e economia circular. É bonito o nome, né? Economia circular. Vamos ter que nos adaptar. Nós, da borracha, não vai ser tão fácil como foi e está sendo em plástico, mas nós vamos ter que nos adaptar. O mercado automotivo é a principal alavanca
e agora incluindo os motores, os veículos elétricos, que isso também veio mexer bastante com as especificações de borracha. E nós temos que estar preparados e muito para essas modificações. Entendeu? Por exemplo, o cara fala, mas hoje em dia não vai ter mais mangueira do radiador. Sim, mas você vai ter a mangueira de resfriamento das baterias, que é tão exigida ou exigente quanto a dos radiadores. Então isso daí nós temos que nos atentar. Nós não podemos dormir. Nós não podemos dormir. Nós temos que estar ligados, não a 110, a 220 ou mais, para não deixar isso passar e nós perdermos o bonde, ou perdemos o trem, que a maioria aqui não conhece bonde, perdemos o trem. Quais são as oportunidades? Investimentos em infraestrutura, em produtos de alta performance e soluções sustentáveis. Isso que eu acabei de falar, né? Produtos de alta performance. Nós estávamos muito acostumados a STM de 2000, aquele samba, né? Sempre igual, 2, tá. Hoje a coisa mudou. E o Amaury, que vem numa General Motors, ele sabe muito bem o que ele que era pedido antes e o que é pedido hoje. Então, a sustentabilidade e as regulamentações. Reduções do PAH, são os poliaromáticos, né? Nos óleos de processo para borracha. E os fitalatos nas formulações. Nossa empresa não pode, nesse bate-papo não se pode fazer propaganda, mas nós estamos em condições de dizer para vocês que nós temos a nossa linha de produtos de óleos, todos os nossos óleos naftênicos e parafínicos são isentos ou de muito baixo teor de PAH, ou seja, atende 100% às exigências do mercado, tanto americano como europeu. Então isso daí é um ganho que nós temos a ofertar para todos. Fitalatos em formulações. Isso aí, desde que eu me conheço por gente, se fala que tem que tirar os fitalatos porque é cancerígeno, mas eu acho que vai fazer uns 30 anos isso, certo, Mauri? Mais ou menos. Uns 30 anos que se fala nisso. E a regulamentação ainda não saiu. E se saiu, o pessoal não obedece. Não obedece porque o cara fala, eu não exporto. Só quem impede isso são os importadores. Mas nós temos que estar preparados, muito bem preparados para chegarmos a esses produtos sem fitalatos. Digo a vocês também que nós estamos nos preparando para isso. Estamos já bem avançados com produtos para materiais de base biológica e reciclados. Bom, isso daí nós sabemos as dificuldades que nós temos. Um exemplo que tem, e tranquilo de se ver, existe já por aqui, é o pessoal que faz da pirólise do pneu um tipo de um nego de fumo que se pode ser usado, não 100%. Até eles sabem disso. Você pode usar X% sobre a quantidade da formulação em uso. Isso já é uma economia circular. Você está começando a usar algo que era inservível, algo que deixava o seu ambiente totalmente degradado, para algo que você pode colocar na sua formulação e ter os desempenhos dentro daquilo que você busca. Mas volto a dizer, temos que usar com parcimônia. Inovação e oportunidades de investimento. Explorar novas combinações de ingredientes com a inteligência artificial. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a custo, com muito custo às vezes, você pode lançar mão desse artifício e ter com você algumas respostas mais tranquilas e mais rápidas, né? Desenvolver produtos compostos de alta performance e ecológicos. Voltamos a falar do PAH, por exemplo. E é uma das coisas que eu vejo
E mais um ano, no máximo, nós vamos estar sob esse reinado. E outras coisas mais também. Vamos investir em infraestrutura e tecnologias digitais. Isso daí também é algo que nós não podemos deixar de ver, né? Bom, voltando a falar sobre perspectivas e inovação para 2026, vamos antecipar as tendências e oportunidades, ou seja, aquilo que eu falei, não vamos ficar parados esperando as coisas acontecer. Temos que ir atrás. Temos que inovar com agilidade, tecnologia e sustentabilidade. E essa parte que eu acho mais interessante. Transformar desafios em soluções estratégicas. Essa é a parte que eu digo para vocês que é a parte mais difícil, né? Todos nós, quando nos deparamos com um desafio, achamos que o mundo vai acabar. Na verdade, está começando. E você buscar uma solução, você transforma tudo em soluções estratégicas e vai levar a sua empresa a um ganho excepcional. Eu queria agradecer a todos pela paciência e eu estou aí, qualquer dúvida, qualquer necessidade, nós estamos dispostos a ajudá-los. Dizendo que a Química Anastácio, ela está junto com todos vocês na busca de tudo aquilo que eu falei aqui. Tudo aquilo que está dito, nós montamos algo para ofertar a vocês, os nossos clientes. Ok? Muito obrigado, hein?